Boa tarde a todos, meu nome é Marlene Koller, voluntária no técnico científico, voluntária da FES, Associação Internacional da Programação Existencial, com sede em Foz do Iguaçu. Nós trouxemos aí o tema técnica do levantamento dos aportes, que na sequência vamos estar abordando também os aportes proexológicos e também a questão das retribuições. Então, esse tema, ele tem como especialidades a proexologia, o grupo karmalogia, a evoluciologia, interassistenciologia e intrafisicologia. Esse trabalho visa trazer aí algumas ideias sobre o levantamento de aportes e também trazer alguns exemplos que possam facilitar o intermissivista a identificar esses aportes e também os aportes proexológicos. Esse tema, ele deriva aí de uma pesquisa maior a respeito de grupo karmalogia, que trata especificamente do intermissivista dentro do grupo familiar. Então, esse aportes, ele é um capítulo desse trabalho. Então, esses conceitos a respeito de aportes, eles trazem a ideia de recebimentos. Tudo que a consciência recebeu nessa intrafisicalidade a partir da ressoma. Também é fundamentada no paradigma consciencial, a partir de experiências pessoais, informações da ciência convencional e também da proexologia e revisão bibliográfica. Utilizamos o método indutivo, partindo-se desses conceitos da proexologia sobre a teoria geral dos aportes e ampliando também o raciocínio em relação ao levantamento pessoal específico. E esse levantamento pessoal, logicamente, é o intermissivista, que é o público-alvo. Então, o objetivo é facilitar o entendimento sobre os aportes e que cada pessoa possa fazer a autoinvestigação, visando o completismo existencial. O som está bom? Estão ouvindo legal? Então, o que são aportes? São valores esporadicamente depositados no plano, com o objetivo de aumentar o valor da renda estimada ou diminuir o tempo de contribuição. Esses aportes podem ser feitos a qualquer momento. Então, esse conceito, ele é da administração, mais especificamente a respeito de valores, ações. Então, a administração financeira utiliza muito isso. Então, nós apreendemos parte desse conceito e adotamos ele dentro da proexologia. Então, os aportes, eles têm a relação direta com os recebimentos. Então, nós temos aí o conceito no dicionário Aurélio, que é subsídio de naturezas várias, seria moral, social, literária, científica, todas as áreas. Seriam as achegas, as contribuições. Então, de uma maneira geral, nós podemos identificar esses aportes de forma bem prática, de forma bem simples. Esses aportes, eles podem ser periódicos, pode ser um único aporte durante a intrafisicalidade, pode ser esporádicos. E os níveis podem ser intraconscienciais, extraconscienciais e interconscienciais. Fica bem claro que essa conceituação não vai interessar muito especificamente no momento do levantamento dos aportes. Há também os aportes morais, sociais, aporte de informação. Então, é tudo que dá sustentabilidade a um determinado trabalho e que tenha resultados positivos e evolutivos. Nem todo aporte, ele é aporte proexológico.
Então, nós temos aí algumas informações a respeito de tipos de aportes. O aporte de informação. Uma ajuda específica, determinada dentro de um aspecto naquele momento. Por exemplo, a consciência que entra em contato com uma pessoa conhecida ou não e que dá informação a respeito de uma palestra sobre conscienciologia. Então, essa palestra seria a primeira informação a respeito da conscienciologia. Então, esse seria um aporte de informação. Aporte moral, sobre preceitos morais básicos. A consciência que nunca teve, digamos assim, consciência amoral, recebe informações, pode ser o médico da família, uma pessoa conhecida, e que orienta a consciência a respeito de moralidade. Então, esclarece a respeito de limites morais, às vezes vai morar com um parente, uma pessoa próxima, e que dá esse suporte a essa pessoa. Temos alguma pergunta aí? Por favor. Como seria um aporte intraconsciencial? O aporte intraconsciencial seria a modificação, por exemplo, o aporte moral. Ele vai dar um suporte intraconsciencial, modificando os seus aspectos em relação ao seu contexto, ao seu redor. As interações a partir daquele momento tendem a se modificar. Então, intraconsciencialmente, houve essa mudança da amoralidade para algum aspecto já moral. Então, o aporte social, pessoa que dá suporte recebendo outra em seu meio social. Às vezes aquela prima ou uma pessoa conhecida, um vizinho, que não tem, digamos assim, dinheiro ou condições de sustentabilidade. Então, essa família acolhe no seu meio social, aquela pessoa para esse suporte. Uma madrinha muito comum, às vezes em cidades do interior, a pessoa que mora bem no interior ser recebida na cidade por algum conhecido, uma madrinha, um parente. Aporte científico, um convite para participar de uma pesquisa, auxiliar no congresso, participando de alguma equipe de pesquisa. Então, a partir desse momento, a pessoa pode ter o gosto, né, pela pesquisa ou o autodidatismo. Aporte de capital, como o próprio nome já está especificando, seria a ajuda monetária. Então, a pessoa recebe uma certa quantia em dinheiro ou material para a execução da PROEX. Às vezes até para completar um curso e qualificando a sua profissão. Aporte de ressoma seria a família determinada em que ela ressomou. Então, a família que facilita alguns aspectos para a consecução da PROEX, aquela família específica. E outro aspecto seria a pessoa que não tem nenhum tipo de capital e os pais doam a criança para uma outra família com recursos para que ela tenha digamos assim, um suporte, né, monetário para a consecução da PROEX. Temos uma outra pergunta: como identificar um aporte simples de um aporte proexológico? Nós vamos abordar esse aspecto um pouquinho mais adiante, porque na técnica de levantamento dos aportes, em seguida nós vamos trabalhar a questão do aporte proexológico. E como nós abordamos anteriormente, nem todo aporte é um aporte proexológico. O aporte literário ter a ideia de criar uma mini biblioteca em sua casa, beneficiando muitas pessoas. E alguma dessas pessoas que faz uso dessa biblioteca pode se dedicar ao autodidatismo. Participar de concurso literário também, que a partir do momento em que ela participou desse concurso, ela passa a ter
visão mais ampla do universo e passa a se dedicar mais à tarefa de escrever. Então, nós temos aí alguns conceitos a respeito de aportes e o ideal é fazer uma tabela elencando todos os aportes em ordem cronológica, porque a cronologia facilita a rememoração. Se possível, com data e nome das pessoas que ajudaram. Então, a gente utiliza uma tabela e vai elencando os aportes e deixando de lado um espaço para identificar depois os aportes proexológicos. Como é que se dá esse levantamento dos aportes? Inicia com a ressoma do intermissivista. Então, essa análise criteriosa, ela facilita a identificação, primeiro, do local onde ocorreu a ressoma, qual é a cidade, qual é o estado, qual o contexto histórico daquele local. A consciência, por exemplo, renasceu no Rio Grande do Sul. Qual o holopensene daquele estado? Rio Grande do Sul, o holopensene é belicista. Qual é a sua responsabilidade em relação a esse holopensene? Qual o percentual que ainda mantém de belicismo? Outro fator é a cidade. Qual é a cidade que você nasceu? Qual a região? Foi na região das Missões, no Rio Grande do Sul? Qual a tua relação com as missões que ocorreram naquela região? O parto, como é que foi o parto? Foi parto laborioso? Houve alguma intercorrência no parto ou durante a gravidez? Todos esses aspectos necessariamente são elencados e também facilita a autobiografia, o conhecimento profundo a respeito de você. Toda essa relação, ela vai possibilitar o quê? Vai haver uma evocação de todos esses acontecimentos da vida do intermissivista, trabalhando aí todos os aspectos, todas as consciências envolvidas desde a ressoma, possibilitando aí alguma forma de retribuição já no reconhecimento do que foi recebido, foi doado para a consciência. Seguindo a cronologia, vai identificando todos os aspectos ano a ano. Se não tem todas as lembranças, consultar os familiares a respeito da tenra idade, 2, 3, 4, 5 anos, se ela não tem essa rememoração. Qual a intercorrência familiar? O grupo familiar é extenso, é pequeno? Como é que foi a convivência com os pais e irmãos até a idade adulta? A ressoma foi em família nuclear de composição normal? Teve a possibilidade de conviver com pais, irmãos, tios, primos, avós, bisavós? Toda essa gama de relacionamentos é um aporte. Possibilitou a troca de informações, a troca de convivência, muitas experiências que vão possibilitar um desenvolvimento mais sustentável. Pelo menos a princípio, né? Nem toda a convivialidade é positiva, mas faz o levantamento para depois fazer a análise se é positiva ou negativa. Houve mudança
de cidade, do interior para a capital. Houve proteção contra a pedofilia, teve orientação sexual, teve orientação moral. A família cuidou de proteger o intermissivista, teve educação formal. Onde foi essa educação formal? Foi em colégio particular ou foi colégio público? Todas as mudanças ocorridas, os acidentes, como é que era o soma? Teve alguma doença quando criança, depois de adulto? Acidente parapsíquico? Tem alguma deformidade? Alguma doença genética? Oportunidade de participar de cursos para educação formal? Iniciação ao trabalho? A partir de que idade iniciou o trabalho formal? Muitas pessoas trabalham em empresas da família. Então, não houve aí também a necessidade de procurar o trabalho, ou às vezes até uma formação mais específica para participar do mercado de trabalho. Alguns verbetes nós indicamos para a expansão aí das ideias. Um deles é sinalizador evolutivo, poupança existencial, trânsito consciencial, interação dos recebimentos. A ocorrência, às vezes, de acidentes durante a intrafisicalidade do intermissivista pode barrar a proexis, dependendo da sua gravidade. Então, elencar também todos esses acidentes, às vezes alguma negativa, por exemplo, de algum pedido. A princípio parece que foi todo o contrário, e às vezes, depois de muito tempo, às vezes 30, 40 anos, a pessoa percebe que estava tudo certo, aquela negativa foi proexológica, evitando com que houvesse acompliciamento com determinada situação. Então, essa análise cronológica, ela faz um levantamento minucioso de todos os apostos, todas as condições intrafísicas do intermissivista a partir da ressoma. Outro aspecto para se observar durante esse levantamento é as mudanças de localidade. Qual o holopensene que a consciência ingressa nessas mudanças? E também o planejamento dessas mudanças. Qual o objetivo? Nós temos aí uma pergunta de Andorena. Como avaliar o quanto a retribuir? Como retribuir? Nós tínhamos reservado essa questão para mais adiante, mas nós podemos responder agora. Como é que nós podemos avaliar a retribuição? A retribuição nós avaliamos pelo recebimento. Por exemplo, uma consciência que teve uma vida rica, cheia de aportes, de motivações, tanto familiares quanto estudo, muitas experiências as mais variadas, às vezes até poliglotismo, viagens, nós entendemos que a retribuição deve se dar na mesma medida. E de que forma a gente pode retribuir? Através do trabalho que executamos diariamente, através das profissões que escolhemos e de forma positiva e cosmoética. Por exemplo, as profissões mais assistenciais, que entendemos seja a saúde e a educação.
Aí as pessoas podem perguntar, mas toda a profissão dentro da educação e da saúde é positiva? É claro que não, nem todas elas são. Depende da consciência, se ela é cosmoética, se ela atua cosmoeticamente e assistencialmente. Porque a pessoa pode trabalhar na área da saúde e estar cometendo aí muitos erros, né? Como, por exemplo, abortos, uma clínica de abortos, etc. A retribuição, ela passa pela interação com outras consciências. O rapport com outras consciências, rapport assistencial e também a forma de lidar cosmoeticamente com as questões. Qualquer profissão pode ser assistencial, depende da pessoa. Trabalhar na saúde seria uma forma, porque já tem o público-alvo disponível, tem a formação já completa e seria só atuar. O ideal também seria atuar na docência, na saúde. Mas como nem tudo é possível, existem todas as outras profissões que também são assistenciais. Depende de que forma que nós vamos ver o que é assistência. Vamos encontrar o nosso público-alvo em qualquer profissão que estejamos. A retribuição, ela se dá desde o micro-universo consciencial, em todas as direções, em todos os níveis, desde o animal, vegetal e o consciencial. Como é que a pessoa retribui, digamos assim, ao universo que ela recebeu? Profissões ditas assistenciais é mais digamos assim, como se tivesse um preconceito em relação a outras profissões. As profissões, por exemplo, da área da matemática, as áreas exatas, também são assistenciais. Então, pode haver algum tipo de preconceito em relação a essas áreas. Mas depende da consciência de que maneira que ela está tratando da situação. Outra pergunta aí, uma mãe que possibilita muitos aportes aos filhos e que nunca reivindica nada para si, pode estar retribuindo aportes de outra existência? Possivelmente. Às vezes é digamos assim, uma incumbência que ela assumiu para levar aquele grupo mais adiante. Isso é muito comum observar, que às vezes aquela mãe, às vezes nem tem dívida com aquele grupo, mas sim ela tem uma afinidade com aquelas consciências e se coloca à disposição para encaminhar aquele grupo a um novo patamar. A consciência, ela se disponibiliza a ajudar aquelas consciências que se tornaram seus filhos naquela intrafisicalidade. Tinha uma outra pergunta aí do Rodolfo. Vamos ver aqui. Como dispensou a pergunta? Muito bem. Há consciências também que são consciências aporte, que é a consciência que traz o suporte de informações, Neo-Verpons, que nós temos aí como exemplo o professor Valdo, que é uma consciência aporte. A vivência em família, ela possibilita a visualização de aspectos que a consciência sozinha não consegue perceber.
Então, quando ela faz esse levantamento, ela analisa de forma bem clara o papel que cada pessoa da família tem no seu histórico pessoal. A diversidade de características de cada pessoa vai favorecer com que ela tenha uma visão mais ampla de todos os tipos de consciência que ela pode encontrar. Por exemplo, uma família de 12 pessoas, de 18, sempre há uma diversidade muito grande de pessoas. Os seus temperamentos, os seus trafares, os seus trafores. E ao observar esses aspectos, nós também podemos perceber qual o aspecto que nós temos em comum com aquele grupo para que se possa trabalhar. Qual o trafor desse grupo? Se o intermissivista entrou nessa família, qual foi o rapport, qual foi o link que estabeleceu com essa família para ingressar na mesma? Qual o trafar do grupo? Se o grupo tem determinado trafar, qual o percentual do mesmo que eu tenho que trabalhar? Esses indicativos já trazem um grande trabalho pela frente. Identificar o trafar familiar e, a partir daí, começar a trabalhar. Ou então, uma família que tem aí um trafar nosográfico, um travão familiar. Então, a pesquisa vai se ampliando para uma forma de retribuição àquela família, de como minimizar esses aspectos e, às vezes, até fazer com que o grupo supere aquele trafar. Temos uma outra pergunta. Não. Como a ação da retribuição é avaliada no saldo da FEP? Entendemos que essa retribuição ela passa diretamente para a nossa ficha evolutiva, porque é baseado nas nossas ações cosmoéticas que vai favorecer o nosso desenvolvimento, passar para um novo patamar. E concluir também a proexis, que a retribuição nada mais é do que a soma das profissões, das nossas ações, dos nossos contatos. Tudo isso é retribuição. Por exemplo, os contatos interpessoais da melhor forma possível, contatos que não gerem mais intercolisões grupo-kármicas. Então, procurando sempre observar um saldo positivo nos contatos existenciais. Qual era a pergunta anterior do Rodolfo? Então, quando se conclui a tabela de aportes, o próximo passo é a identificação dos aportes proexológicos. Dentre todos os aportes elencados, identificar quais os aportes que efetivamente contribuíram para a execução da proexis. Esse levantamento ele vai levar em conta o resultado daquele aporte. Então, recebeu, aplicou, qual o resultado disso? Por exemplo, a pessoa frequentou o curso
de formação convencional. Foi todo ele em colégio público. Qual a retribuição desse aporte? Conseguiu aplicar na profissão de forma cosmoética? Conseguiu ministrar algum tipo de aula, alguma retribuição nessa área? De que forma ocorreu? Qual a instituição? Se foi em colégio particular, a pergunta é, vai onerar um pouco mais a retribuição? Se foi em colégio público ou particular? A análise, às vezes, ela se torna um pouco difícil, porque há consciências que necessitam de muitos aportes e, às vezes, a responsabilidade na devolução é muito pequena, porque ela precisa de muitos aportes para fazer alguma coisa. E, às vezes, consciências com poucos aportes, que se esforçam bastante, elas retribuem até mais. Então, isso vai variar de consciência para consciência. Não há uma regra geral para isso. A Sara ia fazer uma pergunta. Então, na identificação dos aportes proexológicos, nós temos aí o exemplo da pessoa que teve uma negativa de um pedido muito importante. Iria passar para um novo patamar dentro da profissão, teria um salário bastante vantajoso, e houve essa negativa. No momento, a pessoa não conseguiu aceitar, ficou revoltada, e passou-se muito tempo, 30 anos depois, 40, ela percebe que aquilo foi um aporte proexológico, porque evitou que ela se envolvesse em aspectos negativos e interprisões grupocármicas. Então, essa análise posterior, ela facilita esse entendimento. Entender que nem sempre todos os aportes, eles são positivos e proexológicos. As retribuições, elas também podem ocorrer de forma mais inconsciente. Ela não percebe, às vezes, que tem um trafor e vai atuando e só vai identificá-lo através de terceiros. Outras pessoas atentam para esse detalhe e a esclarecem a respeito disso. Temos aí mais uma pergunta. Nós já abordamos em parte, né? A quantidade recebida deve ser igual ou superior à retribuída. Se ela necessita receber mais, deve devolver mais. Tem uma questão aí que é, digamos assim, de seriexis. Uma consciência que recebe muito pode não ter muito a devolver. Ou, digamos assim, não ter a obrigação de devolver. Então, foi o exemplo que nós damos ali da consciência que recebe muito para poder realizar alguma coisa. Ela necessita de muito suporte para poder sair da inércia. Então, ela não vai entender ainda que ela necessita essa devolução. A partir de um certo patamar, a consciência mais lúcida, ela já vai estar trabalhando concomitantemente a devolução.
e ela não vai nem pensar no quanto ela vai devolver, porque já está intrínseco nela essa devolução, essa retribuição dos recebimentos. Entender também que não é assim uma obrigação, eu recebi X, eu tenho que devolver X ou XX. Esse entendimento ele vem com o tempo, com o desenvolvimento da consciência. Novos patamares vão dando aí à consciência a ideia de como ela deve se situar dentro da Proexis em relação aos aportes e a devolução ou a retribuição. Digamos assim, a avaliação do recebido, se ela começar a analisar desde a ressoma, a família que ela entrou, uma família formal, bem estabelecida, então, e se ela comparar com outros tipos de aportes, de outras consciências, de outras áreas, de outros lugares, ela vai ver a diferença e o valor que isso tem. Uma consciência, por exemplo, que nasceu num meio bem pobre, sem condições de saúde, de higiene e de alimentação, comparando com o seu, de uma família formal, toda equilibrada, bem posicionada, fazer essa análise, faça a comparação. Provavelmente vocês têm no seu convívio essas diferenças, essas dicotomias que podem ser analisadas e verificar qual os níveis de retribuição entre uma pessoa e outra. Temos mais uma pergunta. A retribuição deve ser somente relacionada a essa vida ou acumular a de vidas anteriores? Nós também já falamos um pouquinho a respeito disso, que é a consciência que tem muita, digamos assim, dívida, entre aspas, de vidas passadas, vai acumulando esse percentual. Ela tem daí, percebe-se assim aquela pressa em fazer as coisas, em retribuir, como se ela estivesse perdendo as conexões da sua Proexis. Como é que vai identificar essa acumulação? Ela sente no seu íntimo essa necessidade da retribuição. Ela se sente em dívida. Muitas consciências vêm com a já a formação a respeito do que ela precisa trabalhar e às vezes somente vai trabalhar trafores, fortalecer os trafores para poder então começar a retribuição. Essas retribuições vão, digamos assim, participar da profissão dela e o público-alvo já está aguardando essa interação. Como é que pode ser identificado? Como é que a pessoa vai identificar? Às vezes ela vai ingressar numa família em que aquela retribuição vai ser necessária. Às vezes as cobranças mais efetivas, mais urgentes, elas estão dentro do próprio grupo kármico. Os irmãos, os pais. A retribuição primeira seria com a mãe, o pai, os irmãos, o grupo mais próximo. Esse é o primeiro grupo da retribuição. Primeiro, porque recebeu o aporte de estar nessa família. Então, necessariamente, independentemente de dívidas anteriores, há esse reconhecimento desse aporte e também a retribuição
por estar nessa família. E aí, sucessivamente, igual a pedra que cai no rio e dá aquela repercussão. A partir do seu micro-universo consciencial, da sua família, abranger isso aí para todos os contatos da sua intrafisicalidade. Então, podemos seguir uma lógica de retribuição ego, grupo e polikarma? Exatamente. Começa com o ego-karma, primeiro com a própria consciência, de ela se aceitar, se entender, e, a partir daí, começar esse trabalho de grupo-karma e polikarma. Às vezes, até na conversa assim, informal, parece fácil, parece rápido, mas são trabalhos assim muito longos, de longo tempo, principalmente porque uma reconciliação grupo kármica demora às vezes séculos e às vezes milênios. Então essas retribuições elas vão passando aí por várias, às vezes tentativas de retribuição, às vezes falta de entendimento dessa retribuição. Outra pergunta aí. Muito bem, Cris. O aporte são vários benefícios, auxílios de naturezas diversas, como moral, social, literário e científico, usado para atingir algum fim. Muito bem, é isso aí mesmo, Cris. Logicamente que esse fim é cosmoético e evolutivo, porque não podemos cair na banalidade de achar que todo aporte é proexológico, e por ser um aporte, ele pode ser também utilizado de forma negativa. Como seria uma retribuição ego-kármica? Nós temos aí a ideia de que a própria consciência não tem ideia dos seus potenciais. Então, essa autoconscientização a respeito de seus trafares seria uma retribuição ego-kármica. E também dentro do grupo familiar, o reconhecimento dentro do grupo familiar. Essa análise desde a ressoma, ela faz com que haja o rapport com consciências extrafísicas. Então, essa reconciliação também com consciências que chegam à nossa psicosfera, ela também é um nível de retribuição. Esclarecer a consciência, encaminhá-la, e essa mudança vai depender das nossas ações, do nosso holopensene pessoal. Então, o holopensene vai favorecer com que haja essa mudança tanto no grupo familiar quanto com as consciências. A retribuição também em relação às consciências, ela se dá através das informações que nós vamos auferindo no decorrer da nossa vida. Sejam elas técnicas, de formação cultural, as viagens, todas essas informações elas vão auxiliar no esclarecimento do grupo, seja ele intrafísico ou extrafísico. As viagens favorecem muito a mudança de contexto, a retrocognição, todos esses aspectos vão trazer mais informações a respeito da nossa biografia e holobiografia, facilitando com que as interações sejam mais assertivas.
Mais uma pergunta aí. Duas. Não entendeu ainda a diferença de um aporte simples para um aporte por exológico. Por exemplo, estava comentando com o Rodolfo que a pessoa recebeu um carro, um presente. Isso foi um aporte, mas não necessariamente que esse carro é um aporte por exológico. Outra pergunta do Rodolfo a respeito do holopensene, se o holopensene entraria aí. Pode ser considerado, sim, a partir do momento que ela trabalhar o holopensene como uma forma de desassédio, de auxílio, de assistência. A mudança do holopensene familiar. Existe uma gama muito variada de holopensenes familiares, desde os mais patológicos até os mais rígidos. E dependendo do esforço do intermissivista, ele pode alterar sempre para melhor esse holopensene, facilitando a interação aí com a família de uma forma muito significativa. Nós entendemos que os aportes, tem essa pergunta aí da Cris Flores, levantamento dos aportes são apenas para consciências intermissivistas? Na nossa abordagem de hoje, sim, aportes somente para consciências intermissivistas, que é o nosso foco, né, o nosso público-alvo. Qual a finalidade de utilizar essa técnica de levantamento de aportes e por que retribuir? Então, a finalidade de utilizar essa técnica de levantamento de aportes, nós levamos em conta que o contato com as consciências desde a ressoma muitas vezes não se deu de forma rígida. Ao realizar esse levantamento agora, que nós temos mais informação, estamos mais maduros em relação a Proexis e todo o grupo Karma, vai facilitar uma desamarração desse grupo Karma. Nós vamos rever as nossas decisões do passado, nós vamos entender os acontecimentos do nosso passado, principalmente com o grupo Karma e todas as consciências com as quais nós entramos em contato. Nós vamos avaliar a qualidade desse contato, a qualidade desses aportes e todos os recebimentos e também em que medida já houve alguma retribuição. Esse levantamento, ele possibilita uma, digamos assim, catarse desde a ressoma. Então, esse é um dos objetivos, a reconciliação grupo kármica a partir desse levantamento. Nós enfatizamos também a elencar as consciências que contribuíram para os aportes, que vai também favorecer uma ajuda a essa consciência. Ela vai receber o nosso reconhecimento dessa ajuda. Ao fazer a evocação dessa consciência, nós vamos estar também evocando as consciências da sua psicosfera, que também serão atendidas nesse momento. Então, reconhecer que se recebeu alguma coisa e que isso nos beneficiou é um dever que o intermissivista tem. Então, o que pode ser um aporte para um, não pode não ser para o outro, correto. Para uma determinada pessoa receber a informação a respeito de uma palestra da Conscienciologia não significa nada. Agora, para o intermissivista que está caçando borboleta, borboleteando, pode ser aquela ideia-chave, pode ser um aporte. O aporte ele é específico para aquela consciência.
costuma-se dizer o que é da pessoa vem para ela. Então, um aporte pode ser para uma pessoa, alguma coisa significar, e para outra não. Não há uma regra geral específica. É lógico que tem alguns aportes que vão ser gerais, por exemplo, a educação formal, a família, são aportes gerais para todos. Agora, a qualidade desse aporte também vai variar. Qual a intenção dessa qualidade? Aonde que está? É a pergunta da Silvia? É, em cima da lista antes, né? Vamos ver a pergunta. Quando se nasce no grupo. Quando se nasce num grupo que nega aporte e apenas competição e infantilidade, como não repetir esse comportamento? Quando ocorre esse tipo de situação, por exemplo, um grupo karma fechado, guerreiro ainda, sem abertismo, então há no nosso entendimento, é claro, há uma forte tendência de essa consciência ser devedora do grupo. Se ela tem mais lucidez, compete a ela levar o grupo para um novo patamar. Se ela se sentir capacitada para isso. Ou ela se afasta do grupo, cresce mais um pouco, para depois retornar e ajudar o grupo. Que a princípio, dentro do próprio grupo karma, fica difícil ela ter lucidez e entender o contexto e o que deve ser feito. Ao se afastar do grupo, ela vai ver a situação de cima, vai poder analisar com isenção e então tomar a decisão mais assertiva para aquele caso, podendo retornar numa condição mais favorável e atender o grupo na medida necessária. Mais alguma outra pergunta? Eu não sei se ficou claro essa questão aí do grupo karma e da retribuição familiar. Se tiver alguma dúvida. Que as interações familiares, em geral, são as mais complicadas. Nós tivemos aí um contato com uma consciência, algum tempo atrás, em que ela estava com problemas a respeito da maternidade, a respeito da sua mãe. Ela não chegou a conhecer a mãe, foi adotada por uma outra senhora, e ela tinha dúvidas a respeito disso. Então, ao ponderar a questão, ela chegou à conclusão de que ela não tinha mais problemas com o grupo karma, que ela já havia passado, já havia superado essa questão de dependência à família, que ela poderia partir para um patamar mais adiantado. Temos as análises aí ficam a critério da própria pessoa, porque às vezes o entendimento demora e também as abordagens são as mais variadas. Nós temos aí algum tempo ainda. A princípio nós concluímos aí o que tínhamos para passar. Fica aberto aí para alguma questão, alguma pergunta.
Fica difícil a retribuição quando a pessoa só enxerga o seu umbigão. Realmente, algumas consciências elas ainda não estão preparadas para a retribuição. E o ideal é que o intermissivista que ele não espere pela retribuição. Quando a pessoa tem já um entendimento um pouco maior a respeito do assunto, ela não espera a retribuição de ninguém, nem do grupo Karma. Ao entender isso, o seu desempenho ele se torna melhor, porque ela não vai perder tempo em analisar a outra consciência com crítica ou coisa parecida. Às vezes, no próprio grupo Karma, nós encontramos os nossos maiores assediadores intrafísicos. Aquela pessoa que puxa o tapete, ela faz de tudo para atrapalhar a nossa profissão, o nosso estudo. De todas as formas, fica criando empecilho. Então, o ideal é ajudar essa pessoa. Ou mudar de cidade, vai estudar fora, trabalha em outro lugar, mas não perde o link com a família. Se puder ajudar de longe e mais tarde volta, retorna, quem sabe o grupo amadureceu, a consciência também amadureceu e pode retornar numa outra posição. A retribuição, tem a pergunta aqui da Cris, pode ser em forma de auxílio financeiro dentro da família? Pode sim. Aí a análise fica a critério do intermissivista analisar em que medida essa ajuda financeira vai ser um aporte. Analisar também se essa ajuda financeira não é uma forma de se livrar da família. Que às vezes é a pessoa que diz, não, eu vou ajudar com dinheiro, mas ela fica longe daí, né? Ela não me incomoda. Então, analisar nesse aspecto aí também. Então, de que forma pode auxiliar e não ser intrusivo. Vamos lá. Pergunta da Fátima. Teria alguma característica específica do aporte proexológico que poderia ser reconhecido de imediato? Hoje ainda estávamos conversando a respeito de um aporte de um negócio muito vantajoso, lucrativo, que daria sustentabilidade para a consciência rapidamente e que posteriormente ela poderia se dedicar ao voluntariado em tempo integral. Então a análise necessariamente teria que ser aprofundada, porque às vezes a resposta vantajosa e imediata, e ainda mais com ajuda financeira, precisa de ser analisado até o subsolo. Não só na superfície, mas vamos aprofundar até o subsolo. A retribuição pode ser em forma de auxílio financeiro, essa já foi. A palestra foi excelente, muito obrigada. Rodolfo, seria uma técnica você retribuir mais para quem te incomoda mais dentro da família, por exemplo? Essa é uma técnica de fazer análise. Qual é a pessoa que incomoda mais? Em geral, não que a pessoa esteja com o dever ou a obrigação de retribuir, mas é que aquela consciência está exigindo de você. Ela está exigindo, às vezes, alguma coisa que já foi paga várias vezes. A gente usa o termo paga, né? Com as devidas restrições. Às vezes é um assediador, às vezes multimilenar, que agora está dentro do grupo familiar mais próximo para ver se resolve a situação. E às vezes é o caso de
ficar doando, 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 até que ela canse. Vai chegar um momento que ela vai cansar de exigir um pagamento que às vezes já foi pago muitas vezes. E o juro desse pagamento, ele às vezes é muito elevado. E só com o tempo vai chegar o entendimento dessa consciência para uma interação mais amável, mais afetiva dentro do grupo familiar. Porque nós entendemos que não há ainda sinapses, não há ainda vivência suficiente para que ela consiga entender e fazer esse tipo de reciclagem. A técnica do levantamento dos aportes serve mais precisamente para quê? Principalmente para a retribuição. Por exemplo, aquele professor de geografia lá do 2º grau, que teve um trabalho assim fantástico, fenomenal, abriu a sua cabeça em relação ao universo e às interações, e ao fazer esse levantamento, você vai evocar, vai retribuir através dos seus pensenes aquela ajuda naquele momento. Então, a retribuição pode ser em forma de carinho, reuniões de finais de semana, pode ser, dependendo do nível da família, né, do grupo familiar, conversar, se colocar à disposição da família, vai ser uma forma de retribuição. Vai reforçar também os laços familiares, o aconchego, né, o carinho, e uma forma também de desassédio grupal. Atentar também para a lucidez, manter o holopensene rígido para realmente poder fazer uma assistência. A macarronada do final de semana também é viável. O convite para um filme, o filme pode ser em casa também, com um assunto de interesse da família. Ouvir muito as queixas familiares, às vezes passar a tarde lá com os pais, ouvindo eles reclamarem da saúde, dos remédios, dos médicos. Isso aí é uma forma de interação familiar e de assistência. Livros também podem auxiliar. E aí fica a indicação de que não é o livro que a gente quer que eles vejam, mas o livro que a pessoa precisa. Dentro do limite de entendimento daquela consciência. Pode ser que a pessoa goste de religião, alguma coisa assim. Então, respeitar o limite consciencial da pessoa. Em geral, quando se inicia na conscienciologia, temos a ideia de propagar essa informação para todos e querer que a família também participe. Então, atentar muito para esse detalhe de não cruzar a linha aí da ética e da cosmoética em relação ao estupro evolutivo. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Agradecemos a participação de todos e fica aí o convite para participar dos cursos da APES.